Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma retomada de português, certo? Como o assunto já foi trabalhado em sala de aula e depois algumas aulas por vídeo, então a prof resolveu fazer mais uma retomada do conteúdo, porque logo já teremos a P2, certo? Então, a prof vai relembrar novamente de algumas outras formas, algumas outras explicações para que vocês entendam bem direitinho, certo? Então, a prof vai colocar aqui para a gente poder ver o que eu preparei para vocês, certo? Então, tá lá a retomada de conteúdo de português para P2, certo? Todos esses conteúdos nós já trabalhamos, então vamos começar. Primeiro, o que é um verbo? A gente já entra no quinto ano falando sobre verbos. Por quê? Porque verbos vocês já aprenderam no quarto ano. Então, nós temos que estar sempre relembrando. Então, o que é um verbo? Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza, certo? Então, verbo é uma palavra que indica ação, um acontecimento, o que eu estou fazendo, certo? O que eu estou sentindo, ou o que está acontecendo lá fora em relação à natureza? Está chovendo? Está saindo sol? Está frio? Está calor? Esses são fenômenos da natureza. Então vamos lá. Os verbos flexionam-se, quer dizer, eles se dividem e eles mudam, certo? Em um número, pessoa, modo, tempo, etc. Mas o que nós vamos nos focar são em número, pessoa, modo e tempo, certo? As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, assim, uma oração, ela é uma frase. Só que existe uma diferença entre frase e oração, certo? Eu estou colocando que uma oração é uma frase porque ela não deixa de ser uma frase. Só que uma oração, ela é uma frase diferente de uma frase. Por exemplo, as orações, elas possuem verbo. As frases, não, certo? Então, eu posso, sim, falar uma frase ou escrever uma frase que não tenha verbo. Aí ela é uma frase. Mas se eu coloco um verbo ou mais verbos, elas se tornam orações, certo? Então, vamos ver. Pela flexão verbal, flexão em número, certo? Flexão são as mudanças, certo? Então, ela tem flexão em número. Ela tem o singular, que é um sujeito, né? E o plural, que são vários sujeitos, né? Por exemplo, o singular, uma pessoa. Plural, várias pessoas, certo? Mais de uma. A flexão em pessoa. As pessoas são primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Então, a primeira pessoa é quem fala. Eu, no singular, e nós, no plural. Segunda pessoa, com quem se fala? Eu tenho que falar com alguma pessoa. Então, eu falo com tu ou você e vós, certo? No plural é vós. O tu ou o você é no singular. E a terceira pessoa é de quem se fala. Quer dizer, eu e você estamos falando de quem? De uma terceira pessoa, certo? Que é ele no singular ou ela e eles ou elas no plural, certo? Então, aí estão as pessoas. Flexão em modo. Aí que entra o que nós estudamos
certo? Quando a gente entra nos modos do verbo, nós entramos em flexão em modo. Na apostila se fala pouquíssima coisa. A prof explicou isso na sala, que existe o modo indicativo, que indica uma afirmação, o que é correto, uma certeza, certo? A subjuntivo, que indica o quê? Uma possibilidade, uma dúvida, uma incerteza. E o imperativo, que indica uma ordem, certo? Quando a gente manda, quando eu estou ordenando, a frase imperativa, certo? Por isso que os imperadores tinham nome de imperadores. Por quê? Porque eles mandavam. Então, vem daí a flexão de modo imperativo. Então, vamos começar lá. Flexão em tempo. Os tempos são no passado, no presente e no futuro. Isso nós já vimos. Então, existem essas 4 formas, certo? Flexão de número, de pessoa, de modo e de tempo, certo? Então, não podemos esquecer isso. O verbo exprime o quê? Estado, ação e fenômeno da natureza. O verbo é a palavra principal do grupo verbal de uma frase ou de uma oração. É o principal. Aí está o verbo principal. É de acordo com esse verbo principal que eu vou ver se a minha frase está coerente, certo? Verbos no imperativo. O imperativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo subjuntivo. No modo imperativo, a pessoa falante leva ao seu interlocutor, a outra pessoa, a realizar uma ação, expressando o que é que ela quer que ele faça. Tá aí a ordem. Eu quero que você sente. Eu quero que você fale. Estou dando uma ordem. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, um convite, uma exortação, que é uma ordem, um comando, um conselho ou uma súplica, certo? Na verdade, gente, o verbo no imperativo, ele funciona muito mais como uma ordem, certo? O imperativo se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, sendo conjugados de forma diferente. Em ambos, não existe flexão na primeira pessoa do singular. Então, quando eu falo eu parei, eu fiz. Então, eu não consigo mudar isso, certo? Por quê? Porque está na primeira pessoa, certo? Então, ó, exemplos do uso do modo imperativo. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Então, olha lá, aqui ele já está mandando. Pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Mesmo que seja um pedido, é uma ordem. Então, aí é o verbo no imperativo. Então, vamos nos fixar que um verbo no modo imperativo, ele está dando uma ordem, certo? Está mandando. No modo subjuntivo, é usado para transmitir um acontecimento irreal, hipotético ou desejado, ou seja, de possível realização, mas ainda incerto. Então, quer dizer, o modo subjuntivo é aquela dúvida que nós temos: será que eu vou me divertir? Será que vai ser legal? Será que eu faço isso? Sempre a dúvida, certo? Através dos tempos verbais do modo subjuntivo, expressam-se ações imprecisas, quer dizer, duvidosas, certo? Que ainda não foram realizadas e que dependem de outras pessoas para acontecer, certo? O modo subjuntivo é um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo e o modo imperativo. Os três andam juntos: modo imperativo, modo subjuntivo e modo indicativo. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face à ação verbal. Então, os modos verbais indicam a posição, se ele vai estar em dúvida, se ele vai estar certo sobre aquilo, certo? Então, o modo subjuntivo, ele sempre gera uma dúvida. Será que eu vou me divertir? Será que eu vou gostar? Meu Deus, acho que eu não vou. Eu já
estou demonstrando uma dúvida, certo? Então, modo subjuntivo. E o modo indicativo, que é usado para transmitir um acontecimento certo e real. Através dos tempos verbais do modo indicativo, é possível expressar uma ação de forma precisa e segura. Quer dizer, é a certeza. O indicativo já está indicando que eu sei, está indicando que eu vou, está indicando que eu já fiz, certo? Então, é uma certeza. O modo indicativo é um dos modos verbais, juntamente com o modo subjuntivo e o modo imperativo. Como eu falei, eles trabalham os três juntos. Os modos verbais indicam a posição do emissor ou agente face à ação verbal. Então, quando eu falo ou escrevo que eu já fiz, eu estou utilizando o quê? O modo indicativo, porque eu já estou dando a certeza de que eu fiz certo e corretamente, certo? Então, modo indicativo demonstra certeza. Agora a gente entra nos verbos auxiliares e o verbo principal. Nós fizemos alguns exercícios na interação da aula passada, certo? Então, vou explicar mais um pouquinho. Para quem ficou com dúvida, já consegue entender mais um pouquinho. Então, olha só, os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos e por isso recebem esse nome. Eles se unem ao verbo principal na formação dos tempos compostos e das locuções verbais. Os principais verbos auxiliares no português são o ser, o estar, o ter e o haver. Esses são os principais. Existem outros, mas esses são os principais, certo? Então, como o próprio nome já diz, o verbo auxiliar, ele auxilia na conjugação de outros verbos. Então, ele fica ali, ó, do ladinho dos verbos, certo? Ele sempre fica antes do verbo principal. Sempre. Ele está sempre na frente do verbo principal, tá? O verbo auxiliar está sempre na frente do verbo principal. E ele ajuda o verbo a dar coerência no texto, certo? Então, verbo auxiliar é o verbo que precede o verbo principal. O que é precede? Que vem antes do verbo principal. Por exemplo, eu tenho estudado bastante todos os dias. Ó o verbo auxiliar ali, ó. Tenho. E o estudado é o verbo principal. Olha onde que o verbo auxiliar está. Sempre na frente do verbo principal, ó. Sempre do ladinho um do outro, ó. Na outra, nós fomos atingidos por uma pedra. Olha o verbo auxiliar. Fomos atingidos, verbo principal. Aonde é que está o verbo auxiliar? Na frente do verbo principal. Então, gente, eles sempre andam ali, ó, coladinhos, certo? O verbo auxiliar na frente e o verbo principal atrás, certo? Agora, relembrando, gráficos. Eu já falei no outro vídeo sobre os gráficos, mas a gente não pode esquecer que um gráfico, tá? Ele tem alguns elementos que são essenciais para a compreensão. O gráfico deve ser simples. Quanto mais complicado eu fizer o gráfico, pior fica para a gente entender. Porque o gráfico, ele tem que passar a informação da maneira mais rápida e coesa e clara, certo? Ou seja, um gráfico não deve ter muitas informações. A gente tem que colocar nele somente o necessário, certo? Então, um gráfico tem que ser simples, que eu possa olhar o gráfico e eu consiga entender de uma forma bem rápida, certo? Sobre o que está falando. As informações de um gráfico devem estar dispostas de maneira clara e verdadeira, para que os resultados finais sejam dados de modo coerente com a finalidade da pesquisa, certo? Então, eu não posso esquecer disso, certo? Isso é muito importante. O gráfico tem que ser simples. E, claro, ele tem que ser claro e verdadeira, com poucas informações. Tipos de gráficos. Isso é para a gente relembrar. É muito comum a gente utilizar diagramas para representar dados. Diagramas são gráficos construídos em duas dimensões, tá?
Isto é, no plano, quer dizer, como é que eu vou construir tudo aquilo sem ser no papel? Eu vou ter que desenhar um gráfico, por isso no plano, certo? Existem vários modos de representar. As principais são gráficos de pontos, ó, aqui ó, o gráfico de pontos. Gráficos de pontos, ó, certo? Aqui, olha só como ele é bem simples, ó, só colocou idade e anos e colocou aqui em pontinhos o resultado. Aí tem o gráfico de linha, olha lá também como é simples, ó. Tem os meses aqui embaixo e aqui a quantidade em reais. Quer dizer, esse aqui deve ser um gráfico que está falando em dinheiro, certo? E aí um gráfico de linha, olha lá, certo? Aí existe o gráfico de colunas, olha lá. Colunas, vocês sabem que é de baixo para cima, é coluna, olha lá, ó. Existe o gráfico de barra, que agora é como se fossem umas colunas mais deitadas, né? Na horizontal, esse aqui é o gráfico de barras. E o gráfico de setores. A gente vê muito na apostila o gráfico de setores e de colunas. Nós vemos muitos gráficos na apostila assim, certo? E vamos lembrar a última parte, a parte final da nossa retomada, as palavras com terminação em ice com C e ice com 2 S's. Então, a prof colocou aqui como um lembrete. As palavras com terminação ice com C fazem parte dos substantivos. Veja alguns exemplos, olha lá, ó. Meiguice, peraltice, tolice, velhice, gordice, aqui são substantivos, gente. Certo? O que são substantivo? Aquilo que dá nome a todos os seres. Aqui, meiguice, a pessoa é meiga, substantivo. Por isso que ficou ice com C, certo? Ó, a sua gulodice me assusta. O que é gulodice? É de gula, de comer muito. Quer dizer que a pessoa é muito gulosa, certo? E aqui, as palavras com terminação ice com 2 S fazem parte dos verbos. Como, por exemplo, dormir. Dormir não é verbo? Então, e se ele dormisse? Olha lá, ó. Quando é verbo, eu coloco com 2 S. Partisse, sorrisse, dirigisse, divertisse. Gostaria muito que você se divertisse hoje, certo? Então, aqui, ó, todos os verbos acima, aqui, ó, todos eles terminados em ice, eles estão no modo de subjuntivo. Por quê? Indicam uma dúvida, uma incerteza. A gente não sabe, né, se algo vai acontecer ou não. Então, será que se ele sorrisse, e aí, eu gostaria que ele sorrisse. Já é uma dúvida, será que ele vai sorrir ou será que ele não vai sorrir? Eu queria que ela dirigisse, mas será que ela sabe dirigir? Então, são dúvidas, certo? Por isso que eles estão no modo subjuntivo. Todos os verbos que estarão terminados em ice, eles vão estar no modo subjuntivo, porque demonstram uma dúvida, certo? Então, aqui vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Voltei! Então, gente, lembrando, a prof passou alguns exercícios na sala de aula. Lembrando que os verbos, eles têm 3 conjugações, que são verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbo terminado em ir. Raramente nós utilizamos a terminação or. Raramente, certo? Então, gente, lembrem, está no caderno o exercício sobre as conjugações. Estudem lá, lembrando, primeira conjugação ar, segunda conjugação er e terceira conjugação ir, tá? Então, assim, se eu morrer, terminado em er. Se eu dormir, terminada em ir. Se eu amar, terminada em ar. Lembrando disso, certo? Bom, a prof está colocando lá no Que Mágico 2 vídeos
para vocês assistirem. O primeiro é sobre verbo, onde vai falar sobre as 3 conjugações, certo? Sobre o imperativo, o subjuntivo, o indicativo. Vai falar sobre essas coisas, sobre número, pessoa, tempo, sabe? Das flexões verbais. A prof vai colocar lá o vídeo. E um outro vídeo bem curtinho sobre os verbos auxiliares e o verbo principal. Então, eu coloquei 2 vídeos lá, certo? Para que vocês vejam um outro professor explicando, certo? A mesma coisa que a prof explicou. É só mais para vocês fixarem mais esse conteúdo, certo? Então, não vou passar lição de casa de português, porque vocês precisam estudar para a prova, porque vai ser a primeira prova, vai ser a de português, certo? E já vou colocar junto também o nosso vídeo de matemática de retomada de conteúdo para a prova, certo? Então, é isso. A prof queria explicar novamente mais um pouquinho sobre o assunto da nossa prova, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Lembrem que o que vocês não entenderem, ainda ficarem com dúvidas, marquem para a gente tirar a dúvida na interação online, certo? Então, é isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo e beijos para todos. Se cuidem.